Bem-vindos a um novo capítulo de Sussurros na Tempestade. Esta noite, reunimos as histórias mais arrepiantes da semana, cada uma tecida sob o ritmo incessante da chuva. Prepare-se para uma jornada através dos ecos mais profundos do desconhecido. Mas antes, um convite. Assim como cada gota de chuva compõe a tempestade, seu like e inscrição fortalecem nosso misterioso universo de contos. Curta, inscreva-se e sinta cada sussurro deste mundo sombrio. Estão prontos para reviver os mistérios? A tempestade dessa semana começa agora. Eu nunca acreditei em contos de fadas ou histórias de terror. Para mim, eram apenas fábulas criadas para assustar crianças desobedientes. Mas tudo mudou naquele inverno, quando Frau Perchta entrou em minha vida, transformando-a em um pesadelo sangrento. Era uma noite gelada de dezembro, as ruas cobertas de neve reluzente sob o brilho da lua cheia. Eu estava em casa sozinho. Meus pais tinham saído para um jantar de Natal com amigos. Sempre fui meticuloso com a limpeza, um traço que herdei de minha mãe. Por isso, a casa estava impecável, sem um grão de poeira à vista. Enquanto me acomodava no sofá, ouvi uma batida suave na porta. Estranhando a visita inesperada, fui atender. Ao abrir, deparei-me com uma figura encapuzada, olhos cintilando numa face envelhecida e severa. Era uma mulher, seu nariz afilado como o bico de um pássaro de rapina. Ela me encarou com um olhar penetrante e disse com uma voz rouca: "Você é digno, meu jovem." Confuso e um pouco assustado, eu respondi timidamente que não sabia do que ela estava falando. Sem mais palavras, ela se virou e desapareceu na noite fria. Aquela visita bizarra me deixou desconfortável, mas tentei esquecê-la, concentrando-me na televisão. No dia seguinte, fui à biblioteca da cidade para encontrar algo interessante para ler. Foi lá que encontrei um livro antigo sobre mitos e lendas do Natal. A página que chamou minha atenção detalhava a história de Frau Perchta, uma bruxa que pune crianças travessas e recompensa as boas. Lembrei-me imediatamente da visita da noite anterior, e um calafrio percorreu minha espinha. Decidi levar o livro para casa e aprofundar meu conhecimento sobre essa figura mítica. Ao ler, descobri que Frau Perchta não apenas recompensava ou punia, mas ela também realizava uma espécie de julgamento moral. Ela punia aqueles que não cumpriam suas tarefas domésticas e deixava uma moeda de prata para os que eram diligentes. Naquela noite, enquanto eu jantava sozinho, ouvi novamente a batida na porta. Com o coração batendo acelerado, abri para encontrar Frau Perchta, seus olhos agora brilhando com uma intensidade aterrorizante. Ela entrou sem ser convidada, examinando cada canto da minha casa com um olhar crítico. Embora eu tivesse limpado tudo meticulosamente, ela parecia insatisfeita. De repente, ela puxou uma longa faca debaixo de suas vestes e avançou em minha direção. Meu coração batia em um ritmo frenético enquanto Frau Perchta se aproximava, a lâmina de sua faca refletindo a luz tênue da sala. Eu recuei, tropeçando em uma cadeira, mas ela continuou avançando, um sorriso distorcido em seu rosto enrugado. "Você falhou em manter a pureza de sua casa." Ela sibilou. Sua voz era como uma lâmina cortante. "A punição deve ser severa." Com um movimento rápido, ela cortou o ar com sua faca, e eu senti um calor escarlate escorrer por minha barriga. Horrorizado, percebi que ela havia aberto uma fenda em meu abdômen. Gritando de dor e choque, caí no chão, enquanto ela olhava para mim com desdém. "Preencherei seu vazio com palha, como é tradição para os indignos", declarou Frau Perchta. Antes que eu pudesse reagir, ela começou a encher a ferida aberta com palha, empurrando-a impiedosamente para dentro de mim. A dor era indescritível, e a escuridão começou a se fechar ao meu redor. De alguma forma, encontrei forças para me arrastar para longe dela. A dor era insuportável,
mas o medo de morrer nas mãos dessa bruxa aterrorizante me deu um impulso sobrenatural. Frau Perchta riu. Uma risada gutural que ecoou pelas paredes da sala. Arrastando-me para o telefone, disquei freneticamente para a emergência. A voz do outro lado parecia distante, quase irreal, enquanto eu balbuciava sobre o ataque. Frau Perchta desapareceu. Os paramédicos chegaram a tempo, me encontrando em um estado de choque e dor. Eu fui levado às pressas para o hospital, onde os médicos ficaram perplexos com o meu ferimento incomum e a palha que preenchia meu abdômen. Após uma cirurgia de emergência e muitos dias em recuperação, comecei a questionar minha sanidade. Será que tudo aquilo foi apenas um delírio? Uma alucinação provocada pelo estresse? Mas então, notícias começaram a surgir na cidade sobre outras vítimas, todas com ferimentos semelhantes aos meus e histórias de uma velha assustadora com um nariz afilado e uma faca longa. Eu sabia que tinha que fazer algo. Frau Perchta era real, e ela estava lá fora, espalhando terror e dor. Com uma determinação recém-descoberta, comecei a pesquisar mais sobre essa entidade buscando uma maneira de detê-la. Armado com uma mistura de medo e determinação, mergulhei em antigos livros de folclore e histórias de bruxas. Descobri que Frau Perchta não era apenas uma figura de contos de fadas, mas uma entidade enraizada em antigas crenças e rituais. Segundo as lendas, ela era uma guardiã do mundo espiritual, punindo aqueles que desrespeitavam as tradições e normas de seu tempo. Durante minha pesquisa, encontrei referências a um ritual antigo que poderia apaziguar Frau Perchta. Era necessário oferecer um tributo na última quinta-feira antes do Natal, um gesto de respeito e submissão. Eu estava disposto a tentar qualquer coisa para parar o terror que ela estava espalhando. A noite do ritual finalmente chegou. Preparei tudo conforme as instruções. Um prato de mingau na soleira da porta e uma vela acesa para iluminar o caminho para Frau Perchta. Sentado em minha sala, aguardei com ansiedade, cada som da noite ampliando meu medo e expectativa. À meia-noite ouvi passos do lado de fora. Uma figura encapuzada aproximou-se da porta. Era ela, Frau Perchta, seus olhos brilhando na luz trêmula da vela. Ela olhou para o mingau e depois para mim. Seu rosto era indecifrável, mas havia um vislumbre de surpresa em seus olhos. Com um aceno de cabeça, ela aceitou o tributo e desapareceu na escuridão. Nos dias que se seguiram, a cidade permaneceu estranhamente calma. Não houve mais ataques ou aparições de Frau Perchta. Comecei a me perguntar se o ritual realmente funcionara ou se tudo isso era apenas o prelúdio de algo mais sinistro. Meu coração ainda estava inquieto e as noites eram passadas em vigília, temendo seu retorno. A história de Frau Perchta havia se espalhado e a cidade estava em alerta, com as pessoas seguindo as tradições antigas para se protegerem. Então, na véspera de Natal, aconteceu algo que mudou tudo. Enquanto eu caminhava pela cidade, vi Frau Perchta novamente. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. Ao seu lado, marchavam figuras sombrias, os Perchten, seus seguidores demoníacos. Ela parou diante de mim, seu olhar agora mais suave. "Você me mostrou respeito", ela disse. "Mas minha missão não terminou. Há outros que ainda devem ser julgados." Entendi então que Frau Perchta era mais do que uma simples figura de terror. Ela era uma guardiã das tradições, um lembrete brutal de que os antigos costumes não devem ser esquecidos. Ela partiu com sua comitiva, desaparecendo na neve que caía. Fiquei ali, sozinho, sabendo que Frau Perchta retornaria um dia para julgar novamente. Eu me chamo Daniel,
um estudante brasileiro de geografia em Yale. A minha paixão sempre foi descobrir culturas e tradições esquecidas pelo mundo. Essa busca me levou até a Noruega, mais precisamente a um pequeno vilarejo, onde meu amigo de faculdade, Noah, havia nascido. Noah, um estudioso como eu, mas com um interesse especial pela antropologia, havia me convidado para conhecer sua terra natal durante o Midsommar, uma celebração que eu sabia pouco a respeito. Minha viagem começou com uma mistura de excitação e ansiedade. Eu ansiava por explorar a geografia local e coletar histórias para enriquecer minha tese. O que eu não esperava era que essa viagem se transformaria em algo muito mais profundo e perturbador. Ao chegar na vila, fui recebido por uma paisagem que parecia ter saído de um conto de fadas. Casas de madeira espalhadas por um vale nevado, cercado por montanhas imponentes. Os moradores, embora um pouco reservados, eram acolhedores. Noah me apresentou à comunidade e começou a me contar sobre as tradições do Midsommar. Nos primeiros dias, explorei a vila e suas redondezas. Tudo parecia normal, mas eu não conseguia ignorar uma sensação de que algo estava oculto naquela tranquilidade. As noites na vila eram inquietantes. Comecei a ter sonhos vívidos, revivi memórias de um passado que eu havia enterrado. Sonhos que me levavam de volta à minha infância, a um incidente que mudou minha vida para sempre. Eu era apenas uma criança quando, em um jogo desastroso, causei um acidente que deixou um amigo gravemente ferido. Era um segredo que eu nunca havia compartilhado. À medida que o Midsommar se aproximava, a atmosfera na vila se tornava mais densa. Eu ouvia sussurros sobre o Krampus, mas não tinha ideia de quem ou o que era. Noah começou a agir de forma estranha, como se estivesse me preparando para algo que eu não conseguia compreender. Na véspera do Midsommar, fui convidado para uma cerimônia na floresta. Lá, fui apresentado a uma bebida tradicional, que Noah disse ser uma parte importante do ritual. Após bebê-la, comecei a me sentir desorientado, e as imagens da cerimônia se misturavam com visões perturbadoras. Eu via sombras dançando ao redor da fogueira e figuras mascaradas que pareciam me observar. Em um estado entre a vigília e o sonho, eu via uma figura imponente e aterrorizante, que eu presumi ser o Krampus da lenda. Mas minha mente questionava se era realidade ou apenas uma alucinação provocada pela bebida. Foi então que Noah se aproximou e, com um olhar sombrio, revelou que sabia sobre meu passado. Ele falou sobre como a vila acreditava que todos devemos enfrentar nossos demônios e que o Krampus era o julgador das almas perdidas. Eu não sabia se aquilo era real ou parte de um pesadelo induzido pela bebida. Mas uma coisa era certa. Eu estava sendo julgado não apenas pela comunidade, mas por algo muito mais antigo e sombrio. E a verdade sobre o incidente da minha infância era a chave para entender o que estava acontecendo. Após o ritual, retornei à universidade com uma sensação de incompletude, buscando respostas para o que havia vivenciado. Mergulhei nos estudos sobre o Krampus, descobrindo que a criatura, segundo o folclore, punia as pessoas baseando-se nos erros passados que cometeram. Essa pesquisa me levou a uma revelação chocante, um entendimento tardio do que havia acontecido naquela noite. Foi então que percebi o motivo pelo qual fui alvo do Krampus. O incidente da minha infância, quando, em um jogo, acidentalmente causei um ferimento grave em um amigo, que o deixou incapaz de andar. Agora, sentado na cadeira de rodas, percebo a ironia do destino. Naquela noite de Midsommar, eu fui marcado pelo mesmo destino que impus ao meu amigo. A verdade sobre a minha incapacidade de andar, uma consequência direta da justiça distorcida do Krampus, revelou-se como o mais amargo dos julgamentos. Mas a pergunta que paira sobre minha mente até hoje é: não posso mais andar pelo julgamento de uma criatura do folclore.
ou pela crença de uma comunidade que tem suas próprias leis e rituais. Chamo-me Lucas e sou enfermeiro há vários anos. Passei a maior parte da minha carreira trabalhando em unidades de cuidados intensivos e hospitais, lugares onde o véu entre a vida e a morte é mais tênue. Já testemunhei muitos finais, alguns tranquilos e outros turbulentos, mas nada se compara ao que aconteceu no quarto 602. Tudo começou com um paciente, o Sr. Martins, que estava internado devido a uma doença terminal. Ele sabia que seus dias estavam contados, e apesar dos cuidados e medicamentos, sua condição piorava a cada dia. O medo da morte estava estampado em seu rosto, e cada bip do monitor cardíaco o fazia sussurrar desesperadamente: "Não me deixe morrer! Não me deixe morrer!" Certa noite, enquanto fazia minha ronda, algo estranho aconteceu. Ao entrar no quarto 602, encontrei o Sr. Martins de uma forma que nunca esquecerei. Ele estava estirado na cama, seu corpo rígido, mas o que mais me chocou foi sua expressão. Seu rosto estava contorcido em uma careta de ódio e malícia, e seus olhos brilhavam com uma intensidade maligna. E o sorriso, um sorriso terrível que me gelou o sangue. Ele me viu e rosnou com uma voz que não parecia humana. Nem pense em dar isso a ele. Seu imundo estúpido, deixe-o morrer de uma vez. Então, algo inacreditável aconteceu. O corpo do Sr. Martins começou a flutuar acima da cama, tremendo violentamente. Equipamentos foram derrubados e, de repente, ele caiu pesadamente de volta na cama. Pouco depois, ele teve um ataque cardíaco. Corremos para tentar salvá-lo, mas era tarde demais. O Sr. Martins morreu, deixando um ar de mistério e medo no quarto 602. Mas foi depois de sua morte que as coisas começaram a ficar verdadeiramente assustadoras. Enquanto limpávamos o quarto, ouvimos um som gorgolejante vindo do corpo coberto. Uma das enfermeiras, ao puxar o lençol, deparou-se com o cadáver do Sr. Martins, os olhos abertos, fixos nela, com um fio de sangue escorrendo de sua boca. Depois desse episódio macabro no quarto 602, coisas estranhas começaram a se tornar comuns naquele lugar. Os sussurros, lamentos e até risadas abafadas preenchiam o ar, fazendo com que até os mais céticos entre nós começassem a questionar a realidade. Pacientes internados naquele quarto tinham uma taxa de mortalidade inexplicavelmente alta, e todos nós, enfermeiros, evitávamos falar sobre isso, mas era impossível ignorar. Os fenômenos estranhos no quarto 602 incluíam momentos em que a temperatura caía drasticamente, aparelhos eletrônicos falhavam sem motivo aparente e um cheiro persistente de queimado que não tinha fonte conhecida. Os pacientes que se recuperavam ali frequentemente se queixavam de sensações desconfortáveis, arrepios e pesadelos terríveis. Uma senhora em particular me contou que não conseguia dormir e implorou para ser transferida para outro quarto. Assim que a mudamos, ela se acalmou e sua recuperação acelerou. Com o tempo, nós, a equipe de enfermagem, começamos a evitar o quarto 602, utilizando-o apenas quando absolutamente necessário. Em uma noite, quando o quarto estava vazio, algo ainda mais inexplicável aconteceu. Um grito alto ecoou pelos corredores do hospital. Corremos para o quarto 602 e o que encontramos era como uma cena de filme de terror. A cama estava virada, o colchão jogado ao lado e o cheiro de queimado era insuportável. Depois desse incidente, a direção do hospital, que era administrado por uma ordem religiosa, decidiu fechar o quarto 602. Havia rumores de que religiosos foram chamados para inspecionar e realizar algum tipo de ritual no quarto, talvez um exorcismo, mas ninguém tinha certeza. Com o passar dos meses, os incidentes foram diminuindo até que tudo voltou ao normal. A história do quarto 602 é conhecida por todos os funcionários mais antigos, mas ninguém gosta de falar sobre isso.
Apenas aqueles que testemunharam os eventos sabem o terror que aconteceu ali. Mas essa não foi a única experiência assustadora que tive. Em outra ocasião, enquanto trabalhava na unidade de oncologia, me deparei com algo que me fez questionar tudo que eu acreditava sobre vida, morte e o que há além. Na unidade de oncologia, cuidei de uma paciente idosa, a senhora Helena. Ela estava sob forte medicação, a maior parte do tempo inconsciente, mas em certas ocasiões sua lucidez retornava. Certa noite, enquanto fazia minha ronda noturna, entrei em seu quarto para ministrar a medicação. Ela parecia dormir tranquilamente, mas enquanto checava os instrumentos, ouvi um sussurro fraco. Inclinei-me sobre ela e ouvi claramente: "Não deixe que ele me leve, por favor. Não deixe que ele me leve." Inicialmente pensei que fosse apenas um pesadelo, uma reação à medicação, ou talvez ao medo da morte. Mas alguns dias depois, durante meu plantão, senti uma inquietação, um pressentimento de que algo estava errado com a senhora Helena. Ao entrar em seu quarto, fui recebido por um cheiro desagradável e uma sensação de medo inexplicável. Ela estava acordada, os olhos arregalados e fixos no teto, o corpo tremendo. Ao me aproximar, ela agarrou meu braço com força, cravando suas unhas em minha pele e suplicou: "Não deixe essa coisa me levar." Segui seu olhar até o teto e vi algo que desafiava a lógica. Uma sombra pulsante, quase como uma névoa escura, flutuava acima de nós. Parecia ter a forma de uma pessoa alta e esguia, mas emanava uma aura maligna. No momento em que me virei para olhar, a sombra desapareceu. Chamei a emergência e, enquanto tentávamos ajudá-la, os olhos da senhora Helena permaneceram fixos em algo que só ela podia ver. Ela morreu poucas horas depois, os olhos ainda abertos em terror. Após aquele dia, minha vida mudou. Eu não conseguia mais me concentrar no trabalho, sentindo-me incapaz de cuidar de outros pacientes. Fui diagnosticado com depressão e tenho certeza de que foi por ter testemunhado aquela entidade. Apesar de ter retornado ao trabalho meses depois, as palavras aterrorizadas da senhora Helena ainda ecoam em minha mente. Não deixe ele me levar, não deixe ele me levar. Esse relato é apenas um dos muitos que coleciono ao longo dos anos. Cada um com sua própria história de terror. Cada um desafiando a linha que separa a ciência da espiritualidade. Em hospitais, onde a vida e a morte caminham lado a lado, às vezes as fronteiras entre o natural e o sobrenatural parecem se desvanecer. A pergunta que permanece é: seriam algumas almas à beira da morte perseguidas por entidades malignas? Com que objetivo? A tempestade se acalma, mas os mistérios permanecem. Se gostou do que ouviu, deixe seu like e inscreva-se para mais sussurros na tempestade. E não esqueça, clique no card para explorar mais histórias enigmáticas. Até a próxima, sob o véu da noite e da chuva. Boa noite e siga atento aos sussurros.